De um lado estava Armínio, o homem que havia humilhado os romanos em Teutoburgo. Do outro estava Germânico, que naquele momento era o general mais poderoso de Roma e estava determinado a vingar a morte dos seus homens em Teutoburgo. Então, quem venceria essa batalha? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes eu queria agradecer ao World of Tanks que está patrocinando esse vídeo. Se você tem um PC e gosta de jogos de combate e estratégia, o World of Tanks foi feito para você. E não importa se você é um novato ou já é profissional. Além de ser online e gratuito, o World of Tanks é acessível para qualquer pessoa. E já são mais de 100 milhões de jogadores que têm experimentado a mesma emoção. Em World of Tanks você vai poder enfrentar batalhas épicas com mais de 40 arenas para jogar, incluindo campos abertos, florestas e zonas urbanas. Além disso, tem mais de 800 tanques de guerra disponíveis para você escolher e personalizar com equipamentos e habilidades especiais. Então clique no primeiro link na descrição para baixar o jogo agora no seu computador. E se você for um novo jogador, o World of Tanks está com uma oferta incrível para você. Basta você usar o código COMBATE durante o seu registro para obter gratuitamente 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque premium britânico Crowell B e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada, o poderoso tanque pesado alemão Tiger 131, o caça-tanques americano T-78 e o tanque leve premium chinês Type 64. Mas lembre-se que essa oferta é exclusiva para novos jogadores. E se você já tiver uma conta, mas não joga há mais de 30 dias, você vai poder receber 3 dias de acesso premium, a camuflagem barganha e o aluguel do tanque Centurion MK por 7 dias, ou 100 mil créditos se você já tiver esse tanque na sua garagem. Então não perca mais tempo e comece hoje mesmo sua jornada com o World of Tanks. Havia se passado cerca de 5 anos desde o desastre em Teutoburgo, e até o ano 14 d.C., os romanos não haviam tido nenhuma grande vitória sobre os germânicos. Por causa disso, várias tribos viram que valia muito a pena começar a se aliar a Armínio contra a dominação romana. Inclusive vários queruscos que eram liderados pelo seu tio Ingiômero e que não tinham apoiado o ataque inicial, passaram para o lado de Armínio. Apesar desse apoio ter aumentado, Segestes, que era um chefe dos queruscos e também sogro de Armínio, continuou optando por permanecer leal a Roma. E não precisamos dizer que isso acabou minando sua autoridade e popularidade na tribo. Em retaliação a esse apoio, Armínio ordenou aos seus aliados que prendessem o seu sogro. Nesse momento, Segestes consegue de alguma forma enviar o seu filho, chamado Segimundo, para pedir ajuda ao general Germânico. Com a ajuda de Segimundo, Germânico conseguiu libertar Segestes e capturar alguns aliados de Armínio, incluindo a sua própria esposa Tusneuda, que na época estava grávida. Imagine só o momento em que a esposa de Armínio, que também era filha de Segestes, fica cara a cara com seu pai, que agora estava livre e também do lado inimigo. Apesar dos ressentimentos passados, Germânico percebeu uma oportunidade na deserção do filho de Segestes e também de alguns outros guerreiros germânicos que haviam desistido de seguir Armínio. Tudo indica que esse filho de Segestes não havia apenas lutado contra Roma, mas também havia desonrado o cadáver do general Públio Varo. Mesmo com esse histórico de rebelião, o atual imperador Tibério decide conceder perdão a todos os envolvidos. Os exilados receberam não apenas um lugar para viver no império, mas também uma pensão vitalícia. Essa estratégia não apenas garantia a lealdade desses novos aliados, mas também enfraquecia a posição de Armínio ao minar o seu apoio interno. Ao saber que o próprio sogro permitiu que sua filha grávida fosse presa, Armínio fica com muita raiva. De acordo com Tácito, Armínio diz que os romanos eram covardes e não tiveram coragem para bater de frente com ele, e por isso foram atrás da sua mulher. Nesse momento, se referindo a Germânico, Armínio diz: "Nós vencemos Augusto e seu herdeiro Tibério. Por que deveríamos nos esconder diante de um adolescente sem experiência e de seu exército amotinado?" Armínio estava se referindo à rebelião que havia acontecido entre os soldados de Germânico depois da morte de Augusto. Agora, tendo capturado alguns aliados de Armínio, Germânico decide intensificar sua perseguição. Enquanto ele avança, Armínio se aproveita do terreno difícil e lamacento e consegue mais uma vez atacar os romanos em uma floresta pantanosa, e teve uma pequena vitória.
Depois disso, o seu tio Inguiômero sugere para que eles ataquem os romanos em terreno aberto. Só que esse ataque acabou não dando certo, principalmente pela experiência maior do exército romano em terreno aberto. Nos 2 anos seguintes, os romanos, liderados por Germânico, continuaram seus ataques contra várias tribos germânicas, que haviam se aliado a Armínio, e também conseguem recuperar um dos estandartes que haviam sido perdidos. Mesmo assim, nesse período, eles não conseguiram confrontar Armínio e seus soldados. A imagem que os romanos tinham estava fortemente ligada à sua capacidade de evitar qualquer tipo de derrota, mesmo que fosse pequena. Assim, cada vez que eles realizavam uma expedição, era como se eles estivessem participando de um jogo mental. Nesse jogo, não era necessário derrotar completamente uma tribo, mas sim transmitir a ideia de que os romanos eram invencíveis. Quando eles se retiravam estrategicamente, não só isso mostrava sua força militar, mas também enviava uma mensagem clara: os romanos eram poderosos e determinados. Só que em cada expedição que fazia, Germânico se via diante de um desafio: como equilibrar a força e a agilidade em suas expedições. Por isso ele buscou causar destruição e espalhar o terror por uma área extensa, mostrando o poder militar romano. A retirada sem sofrer grandes perdas era uma parte crucial dessa estratégia. O objetivo era semear o medo nas tribos, convencendo elas de que resistir era inútil. Nesse momento, apesar de não ter conquistado vitórias decisivas depois de Teutoburgo, só o fato de ter evitado derrotas significativas já elevou o prestígio de Armínio. Durante os meses de inverno, Germânico se dedicou a fazer preparativos para a batalha, unindo todas as 8 legiões em uma força única. As províncias orientais do Império, apesar dos desafios, enviaram grãos, montarias e animais de carga para fortalecer o exército. A escolha estratégica de transportar o exército por água, navegando ao longo da costa do Mar Norte e aportando no interior do território inimigo, exigiu a construção de quase 1000 barcos. Além disso, a campanha diplomática para atrair chefes germânicos para o lado romano continuou, resultando em alguns desertores importantes, como Segímero, que era irmão de Segestes. Além dos preparativos práticos, Germânico aproveitou aqueles meses para dar atenção especial à saúde e ao moral dos seus homens. Ele visitou os hospitais dos quartéis de inverno, conversou com os soldados e elogiou seus feitos de coragem, dando a moral que eles precisariam mais para frente. Foi então que na primavera do ano 16 d.C., Germânico estava pronto para continuar sua perseguição e acabar de vez com Armínio. Ele se uniu à esquadra no território dos Batavos, uma tribo aliada, e assim o exército romano iniciou os preparativos para sua campanha. Enviando uma pequena coluna para atacar os Catos, Germânico recebeu notícias de um ataque ao forte romano que ficava próximo a onde havia ocorrido o desastre de Varo. Esse foi o prelúdio para a confrontação direta que se seguiria, mas antes disso, os túmulos que Germânico havia construído para os soldados em Teutoburgo foram destruídos pelos inimigos nativos, e isso, claro, aumentou as tensões. Em algum momento, Armínio fica sabendo que o exército romano estava reunido no rio Weser, e no meio dos soldados romanos estava alguém que era muito especial para ele, o seu irmão. Mas não, o irmão de Armínio não estava preso, mas era um soldado auxiliar do exército romano. Ele se chamava Flavus. No momento em que Armínio e seu pai derrotaram as legiões em Teutoburgo no ano 9, Flavus não estava com eles. Ele estava na Ilíria, servindo como auxiliar do exército romano em uma revolta, e foi lá que ele acabou perdendo um dos seus olhos. Quando Armínio soube que Flavus estava com outros soldados no rio Weser, ele tentou dar um jeito de se encontrar com seu irmão. Os dois conseguiram se encontrar e conversar na margem do rio, só que eles não conseguiram chegar em um acordo. Flavus pediu para que Armínio se rendesse, prometendo que os romanos teriam misericórdia dele. E Armínio, por outro lado, suplicava para que Flavus apoiasse o seu povo e a sua origem. Então, os dois começaram a discutir e por pouco Flavus não parte para lutar com Armínio. Nesse momento, Armínio percebe que seu irmão havia decidido continuar leal a Roma, mas ele pensou: por que não tentar convencer outros soldados romanos a abandonar o exército e vir para o meu lado? Por isso, ele decide enviar emissários ao acampamento romano para tentar convencer os soldados a desertarem.
E para isso eles ofereceram muito dinheiro, terras e esposas. Para minar ainda mais a moral romana, Armínio fez a oferta de desertar em latim, deixando claro que alguns dos antigos soldados romanos já estavam lutando do seu lado. Enquanto seus emissários faziam essa proposta, Armínio decide recuar para uma posição estratégica em uma floresta sagrada. Começaram a surgir boatos entre os soldados de Germânico de que iria acontecer um ataque noturno ao acampamento romano, e isso trouxe certa tensão. Germânico tomou precauções e decidiu manter as legiões em estado de alerta. Como o general experiente que ele era, Germânico sabia que seus soldados deveriam estar aflitos e com medo. Por isso, para avaliar como estava o moral das suas tropas, Germânico decide se disfarçar com um capuz de pele de animal e começa a percorrer silenciosamente as tendas à noite, ouvindo as conversas dos soldados. Ao percorrer o acampamento para entender como os soldados estavam se sentindo, Germânico ficou muito surpreso com a fé e a preocupação que os soldados tinham por ele como general. Na manhã seguinte, ele se dirige ao seu exército, compartilhando a estratégia astuta. Observando as características vulneráveis dos germânicos, Germânico destacou a eficácia do pilo, dos gládios e também das couraças romanas. O comandante instigou os legionários a atacar com rapidez e dureza, apontando para a vulnerabilidade dos germânicos que não tinham armaduras e escudos robustos. A diferença tática entre os dois exércitos estava clara, e Germânico buscava explorar essa vantagem. Ao mesmo tempo, Armínio traçou uma estratégia de enfrentar os romanos nas colinas de Idistaviso, mais uma vez aproveitando as vantagens do terreno inclinado e dos bosques em sua retaguarda. Com auxiliares gauleses e germânicos na vanguarda, seguidos por 4 legiões comandadas por Germânico, a batalha estava prestes a se desenrolar. Além disso, estavam presentes 2 coortes da guarda pretoriana e uma seleção estratégica da cavalaria que posicionou o exército romano para enfrentar os rebeldes germânicos. Apesar das desvantagens do terreno, os romanos eram especialistas em táticas de batalha e conseguiram empurrar os germânicos para trás, colocando até mesmo Armínio em uma situação perigosa, quase sendo capturado. Pelo que tudo indica, no começo da batalha, alguns queruscos desobedeceram às ordens de Armínio, indo à frente de forma apressada e sendo rapidamente afastados pela cavalaria romana. A infantaria romana, sob o comando de Germânico, avançou com determinação, enfrentando e afastando os germânicos. Armínio, ansioso para mudar o rumo da batalha, liderou um ataque contra os arqueiros romanos, mas encontrou resistência da infantaria pesada auxiliar. Foi então que Armínio, ferido e consciente da derrota iminente, decidiu escapar cobrindo seu rosto com o próprio sangue para esconder sua identidade. Há rumores de que auxiliares germânicos, possivelmente da tribo dos Caucos, facilitaram a sua fuga. Enquanto isso, o exército germânico, confuso e sob intenso ataque romano, sofreu perdas significativas. Embora não haja números específicos fornecidos por Tácito, as baixas romanas foram bem pequenas e todos os soldados de Germânicos celebraram a vitória. Só que, apesar dessa derrota inicial, os germânicos estavam longe de desistir. Firmaram posição novamente e escolheram um terreno estratégico entre um pântano traiçoeiro e bosques próximos a um rio. Construíram uma cerca semelhante à usada na emboscada liderada por Varo. A infantaria germânica se escondeu próximo ao baluarte, enquanto a cavalaria se posicionou nas áreas arborizadas um pouco mais atrás, pronta para atacar a retaguarda romana. Mas os romanos, conscientes da presença inimiga e liderados por Germânico, decidiram enfrentar outra batalha em campo aberto. Deixando a cavalaria para cobrir terreno aberto, eles dividiram a infantaria em 2 forças. O primeiro ataque encontrou dificuldades e algumas baixas romanas, mas após reorganizar as forças, Germânico trouxe fundeiros e atiradores que conseguiram derrotar os guerreiros germânicos que estavam a uma distância superior, sem que escudos ou armaduras pudessem resistir. Germânico liderou o avanço com as 2 coortes pretorianas, enquanto as forças romanas avançavam em direção ao terreno florestado para explorar essa vantagem tática. Nessa ocasião, a vantagem numérica dos germânicos se tornou uma desvantagem, pois os romanos mais habilidosos em combate próximo conseguiram virar a maré.
Armínio, possivelmente ainda se recuperando de ferimentos recentes, desempenhou um papel menor na segunda batalha. O seu tio, Inguiômero, assumiu o comando, mas isso não impediu que os germânicos sofressem pesadas baixas. No final do dia, Germânico retirou uma legião para começar a construir um acampamento e erguendo outro troféu para celebrar a vitória. Essa vitória decisiva levou algumas tribos a jurar lealdade ao Império Romano. Após isso, Germânico teve a ideia ousada de contornar os germânicos pelo mar para surpreendê-los, só que isso acabou não dando certo. Mais de 1000 navios que transportavam legionários em direção ao destino foram atingidos por uma tempestade, que causou muita destruição a uma parte considerável do exército. Por causa disso, nesse momento, o imperador Tibério, que já estava satisfeito com as vitórias alcançadas e consciente dos riscos envolvidos em continuar a campanha, decidiu que era hora de parar. O esforço e os recursos destinados à conquista temporária de terras nas florestas e pântanos não pareciam mais justificar a empreitada. O desejo inicial de conquistar a Germânia havia chegado ao fim, e mesmo tendo perdido para os romanos, Armínio também saiu vencedor por ter conseguido afastar a influência romana da região. Em Roma, todos estavam aguardando ansiosamente o retorno do seu herói germânico. Ao retornar, ele foi celebrado com um triunfo por suas vitórias. Vestidas em trajes cerimoniais, 2 coortes da prestigiada guarda pretoriana esperavam para recebê-lo, mas a admiração pelo general era tanta que todas as 9 coortes desejaram participar desse momento histórico, uma demonstração de respeito ao líder que vingou Roma. Toda essa festa romana foi feita diante dos olhos do filho de Armínio, que na época era bem novo e que havia nascido em um cativeiro. Depois de ter conseguido afastar a ameaça da ocupação romana, Armínio agora teve que lidar com lutas tribais que passaram a surgir novamente na Germânia, fora o fato que seu próprio tio e maior aliado, Inguiômero, agora queria usurpar o comando. Por isso, a tranquilidade de Armínio durou pouco, e apenas 3 anos depois que as tropas romanas foram embora da Germânia, no ano 19 d.C., Armínio foi morto pelos seus próprios parentes aos 37 anos de idade. E por ironia, essas eram as mesmas pessoas que haviam colocado Armínio como o líder supremo de toda a Germânia. A luta intensa pelo poder foi tão grande que anos depois os queruscos tiveram que pedir que Roma intervisse e enviasse um rei para eles. E sabe quem Roma enviou? Lembra de Flavus, que era irmão de Armínio? O filho dele, chamado Itálico, foi enviado pelo então imperador Cláudio para ser o novo rei dos queruscos. Dessa forma, Roma só teve que assistir e esperar até que novamente os germânicos precisassem da sua ajuda. Então, se você gostou de conhecer mais sobre essa história da vingança romana na Germânia, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal. E não esqueça também de baixar o jogo World of Tanks para poder jogar batalhas épicas com mais de 800 tanques de guerra à sua disposição para você escolher e personalizar. Clique no primeiro link na descrição para poder baixar o jogo agora mesmo no seu computador. Então não perca mais tempo.